Eu vou falar para vocês de uma forma bem rápida para o Juliano gravar e depois a gente explana de uma forma mais leve, menos rápida, para que vocês entendam direitinho, tá ok? Isso aí é rapidinho. O processo de entrância, ele, assim, nós temos aqui no Ser Humano muitos exemplos, em vários processos aqui do Ser Humano, exemplos de tratamentos com casos de entrância, certinho? Vamos lá. O processo de entrância ocorre quando um ser encarnado, ele já cumpriu aquela programação reencarnatória em que ele vivenciaria suas experiências aqui na Terra. Então, ele vai deixar aquele corpo que ele estava habitando. E a espiritualidade pega um outro ser, uma outra consciência e coloca no lugar daquela consciência que está deixando aquele corpo. Aí aquela nova consciência vai passar a habitar aquele corpo e inclusive provocando várias mudanças que são visíveis para aquelas pessoas que prestam atenção no comportamento dessas pessoas. Aquela pessoa que de repente se torna um religioso fervoroso, um líder nato, uma pessoa que ajuda as pessoas. É assim que é o processo de entrância de forma positiva. Como assim? Como é que é? Oi? Posso falar? Ah, sim, claro. Eu vi esse tipo de exemplo com um outro nome, chamado tucunismo. Tucunismo. Tucunismo, que é do Trigueirinho, que foi líder da Figueira, da comunidade. Lá no sul de Minas. Exatamente. Conheço. Ele utilizou esse termo para simbolizar, expressar essa experiência que você chama de entrância. O processo de entrância. Agora, já que foi gravado, agora a gente pode falar mais devagarinho, para que vocês entendam direitinho. Como que acontece? Gente, vocês já viram algum exemplo de uma pessoa que ela passou assim no beicinho da pulga para morrer? Algum processo de EQM, alguma doença grave, ficou em coma vários meses e de repente essa pessoa do nada retorna, volta à vida normal e vida que segue. Só que aí você começa a notar que aquela pessoa, depois desse trauma, ela tem uma nova atitude, um novo comportamento, que parece que a pessoa se mudou, parece que trocou a fiação ali, trocou a personalidade da pessoa. Pois é, isso acontece, gente, com os processos de entrância. E eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que o processo de entrância é muito utilizado pela espiritualidade superior, muito mesmo, para trazer missionários e avatares para trabalharem aqui no planeta Terra e auxiliarem a humanidade. Mas a má notícia é que o lado negro da força também aprendeu a usar o processo de entrância. E assim eles trazem os seus agentes das trevas para o plano físico de uma forma bem mais rápida. Eu vou explicar isso direitinho para vocês. Para pensar, se a espiritualidade de repente decide trazer aqui para o planeta Terra um novo missionário que vai cumprir uma missão, como por exemplo a missão de levar água para a África, certo? Para levar alimentos para a África, para socorrer aquele povo tão pobre. E aí esse missionário vem com essa missão, certo? Só que aí o que acontece? Esse missionário, ele vai ter que passar por todo aquele processo de preparação pré-reencarnatório. Depois ele vai ter que passar pelo processo de gestação. Depois ele vai ter que passar pela primeira infância. Depois ele vai ter que passar pela segunda infância. Depois ele vai ter que passar pela adolescência inteira, até chegar nos 18 anos. Ele vai ter que passar pela juventude. E lá na fase adulta é que ele vai ter meios para cumprir com o seu mandato, com aquela missão que ele deveria desempenhar. Esse projeto pode levar décadas para ser concretizado.
E aí a espiritualidade vira e fala assim, não, nós precisamos desse missionário lá para ontem. A África não vai precisar de água daqui 30 anos, não. A África vai precisar de água é agora. O povo africano está morrendo de fome agora. Aí o que acontece? O Odair é um cara que ele já vivenciou todas as experiências que ele deveria presenciar, que ele deveria aprender aqui na Terra. Ou seja, aquela programação reencarnatória do Odair seria até os 45 anos. Aí, de acordo com essa programação reencarnatória, o Odair aos 45 anos daria um infarto e morreria. Desencarnava e pronto. Aí a espiritualidade vira e fala assim, não, mas peraí, nós vamos, ele vai desencarnar, perfeito. Aí nós vamos pegar esse corpo, uma máquina prontinha, preparado, com saúde, com vigor, bonitão, lindo, dos olhos verdes, e mandar para dentro do caixão. Vamos colocar ele no caixão e ele vai apodrecer? Não, vamos pegar uma nova consciência, a consciência do Odair deixou aquele corpo, certo? Vai deixar aquele corpo, ainda não desencarnou, vai deixar aquele corpo. E aí aquele corpo vai ficar desperdiçado? Não, vamos enfiar uma nova consciência naquele corpo e essa nova consciência vai dar início à sua missão de uma forma bem mais rápida, bem mais acelerada. Em vez de ele ter que passar por todo aquele processo de crescimento, ele já vai direto para a sua missão reencarnatória. Então vamos fazer isso? Vamos. Então o que eles fazem? Primeiro, eles promovem o encontro entre essas duas consciências no que eles chamam de Câmara Dourada, num lugar onde as duas consciências trocam informações. Por quê? Porque o Odair precisa passar para aquela nova consciência todas as lembranças da vida dele. O Odair tem que passar para aquela consciência que ele é filho do seu Altair, da dona Rosária, que ele se casou com a Cássia, que ele tem os filhos Sara e Rodolfo, que ele trabalha como policial militar, que ele tem uma mania assim, uma mania assado, que ele gosta de churrasco, que ele não bebe cerveja, que ele é uma pessoa que gosta de estar em contato com a natureza. Tem que passar essa informação. Por quê? Porque na hora que for feita aquela gambiarra, que eu chamo de gambiarra, que há o rompimento do cordão fluídico do Odair, que liga o Odair, a consciência do Odair, àquele corpo, não é? Então, no momento do rompimento daquele cordão, ele já tem que vir com o cordão daquela nova consciência prontinho, passa super bonder e cola. Fazem uma gambiarra ali, sabe? Soldam aquilo ali e pronto. Aquele cordão está conectado naquele corpo. Quando o Odair de repente acorda de um coma pós-infarto, o Odair de repente, que era um cara comedor de arroz com feijão, que não fazia nada, que morria de preguiça de olhar para os pobres na rua, de repente o Odair começa a fazer uma campanha solidária de arrecadação de alimentos para ajudar as pessoas necessitadas. De repente essa missão do Odair, essa campanha, toma uma proporção tão grande que o Odair decide se juntar a uma ONG que leva alimentos para a África. E aí ele distribui aqui e o que sobra ele manda para a África para ajudar as famílias na África. E aí de repente esse projeto começa a crescer, outras pessoas vêm e começam a se enganjar nesse projeto, e ele vai só crescendo cada vez mais, e de repente o Odair já está mandando um navio de carga com toneladas e toneladas de alimentos por mês para a África. E de repente o Odair faz uma associação com um grupo que fura poços artesianos e leva essas máquinas para a África, para furar poço artesiano na África, para que aquele povo tenha, além dos alimentos, também tenha água para beber, e comecem a cultivar lavouras em torno desses poços, e comecem a produzir os seus próprios alimentos. O Odair
muda completamente a sua vida. Aquele Odair que fumava, para de fumar. Aquele Odair que bebia, para de beber. Aquele Odair que tinha comportamentos errados, ele começa a ter uma vida bem mais tranquila, que gostava de ir num estádio para poder ficar vendo futebol, que gostava de assistir MMA, UFC na televisão. De repente ele vira e fala assim: não, esse negócio de violência não é comigo mais não. Aí aquela pessoa que conhecia o Odair há 20 anos, vira e fala assim: o susto do infarto, geralmente as pessoas falam isso, né? O susto do infarto fez o Odair despertar para a vida. O Odair começou a dar valor na vida depois daquele infarto. E é muito comum a gente ver isso acontecer com as pessoas que às vezes sofrem um acidente de trânsito, que tem 5 pessoas no carro, morre todo mundo que está no carro. Aquela pessoa mal se arranha, ou às vezes nem se machuca, e sai daquele acidente completamente intacto, ileso. Pessoa que sofre um infarto fulminante, vai para a UTI, passa dias ou até meses em coma na UTI, e de repente volta com uma saúde perfeita, como se nada tivesse acontecido. Aquela pessoa que sofre algum tipo de trauma, como um afogamento, sabe? Um choque elétrico, que desmaia, que apaga. Aí as pessoas têm que ir lá e ressuscitar, porque o coração parou por causa do choque. E de repente aquela pessoa, quando acorda, quando volta, parece que trocou, literalmente, de pessoa. Trocou. E isso a gente encontra vários exemplos ao nosso redor. Eu tenho um exemplo muito importante, que eu sempre gosto de falar dele aqui no grupo, de uma pessoa que buscou o nosso grupo há alguns anos atrás, porque ela sofreu uma hemorragia. Ela estava lá em Palmas, no Tocantins, quando ela sofreu uma hemorragia nasal. O nariz dela do nada começou a sangrar. Ela estava no hotel. Aí ela pegou um balde e foi aparando o sangue, e correram com ela para o hospital. Chegou lá no hospital, o pessoal do hospital: não, aqui não tem recurso para ela não, pode botar ela num avião e mandar para Goiânia. Botaram ela num avião e ela veio para Goiânia aparando o sangue no balde. Chegou aqui em Goiânia, os médicos falaram assim: como você está viva? Não existe a possibilidade de você estar viva. Sabe por quê? Porque ela tinha posto pelo nariz 8 litros de sangue, medidos no balde. 8 litros de sangue. Ela tinha perdido 8 litros de sangue. Como que um ser humano, uma mulher, que inclusive pequenininha, perde 8 litros de sangue e continua viva? E depois desse processo, ela começou a ter problemas com relação a fuso horário. Ela não conseguia dormir à noite e trocou a noite pelo dia, dormia de dia. Isso foi durante anos ela sofrendo com isso. Passou por tudo quanto é tipo de médico e não encontrava a solução. A hora que ela chega aqui, que a gente abre a frequência dela, a gente identifica um entrante. Ah, mas como assim? Tem um ser, uma outra consciência habitando esse corpo. E aí o que era interessante, porque nós verificamos que ela, a consciência dela não tinha deixado o corpo. Ali existiam 2 consciências compartilhando o mesmo corpo. Consciência que você fala no espírito? Pode ser considerado o que a gente chama de espírito. Existiam 2 consciências, sim, 2 espíritos habitando o mesmo corpo. E aí o que aconteceu? A partir daí, ela começou a participar de trabalhos espirituais, de projetos de caridade, essas coisas assim. E a gente verificou que estava havendo ali um processo de compartilhamento, 2 consciências ocupando o mesmo corpo. E para que essa nova consciência viesse
habitar o corpo dela, juntamente com a consciência dela, haveria necessidade de se fazer uma troca energética para trocar o sangue dela e colocar dentro do organismo dela um novo sangue que fosse compatível, o DNA fosse compatível com a carga energética daquela nova consciência. Por isso ela pôs aquele monte de sangue para fora pelo nariz. Teve aquela hemorragia pelo nariz. Olha que interessante, né? E aí a gente foi e falou assim, nossa, que legal, mais uma experiência para a gente, né? E aí a gente começou a vivenciar outras experiências como essa, a perceber outras experiências como essa, experiências positivas, como no caso de um dos médiuns da casa, um dos médiuns da nossa casa, que passou por um processo de compartilhamento desses, que um fractal, um ser, que inclusive se manifestou aqui na casa, uma consciência extraplanetária, que se manifestou aqui na casa e avisou para a gente, olha, eu vou passar por um processo de fragmentação e durante esse processo de fragmentação eu vou habitar novos corpos. E um dos meus fractais vai habitar um corpo junto com outra consciência. E assim ele fez. Quando houve o processo de fragmentação, alguns desses fractais já estão encarnados, tá? Um outro está passando por esse processo de compartilhamento, ou seja, tem duas consciências dentro de um só corpo, inclusive de um médium da casa, e tem um desses fractais que a gente pode dizer que ele está em stand-by, né, Juliana? Dois que estão em stand-by, estão em stand-by, aguardando o momento propício para que venham ou fazer um novo processo de compartilhamento ou reencarnar, encarnar como um ser humano em algum corpo, nascendo aí pelo processo de nascimento mesmo normal. Pergunta? Porque no caso que você citou, estava um processo de compartilhamento. Compartilhamento. Mas um compartilhamento em conflito, correto? Que estava ocasionando um sangramento, um conflito energético aí. Exatamente, aí houve a necessidade de fazer essa adequação. Mas o espírito desocupou posteriormente para a entrada? Não. O processo de compartilhamento continuou durante anos, até que essa pessoa, a consciência aqui terrestre, despertasse para o seu compromisso espiritual, a sua missão aqui nessa experiência encarnatória. A partir do momento em que a consciência terrena aceitou a sua missão e falou assim, não, então tá bom, eu vou passar a trabalhar efetivamente com o trabalho de cura, fazendo parte das equipes de cura, não só daqui da casa, mas de outro lugar também. Então, tá beleza, ótimo. A partir do momento em que essa pessoa chegou nesse nível de consciência, aquele entrante deixou o corpo, deixou o processo de compartilhamento. Mês passado. Foi, não foi? E aí, ó, aconteceu mês passado. Aquele entrante deixou o corpo e ficou só a consciência daqui da Terra mesmo, que agora está desperta. Ele ajudou no processo de despertar da consciência que já estava habitada no corpo, que já estava habitando no corpo. É interessante a gente ver uma situação assim, né? E a gente vê vários exemplos disso acontecendo, como eu falei, de um outro médium da casa que está passando por um processo de compartilhamento com uma outra consciência extraplanetária. Inclusive essa consciência extraplanetária é um híbrido. Olha que fantástico, né? Então, a gente já viu várias situações dessas se manifestando, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Agora eu vou dar um exemplo para vocês do lado negativo. Um amigo meu, ele falou que o sogro dele era uma pessoa fantástica, um homem super gente boa, super paizão, um empresário super bem sucedido, sabe, assim, maravilhoso com uma família, um homem assim, do coração gigantesco. Um dia eles fazendo trilha de bicicleta, ele foi descer uma descida bem íngreme com a bicicleta e ele caiu com a bicicleta e bateu com a cabeça no chão
e teve numa pedra e teve traumatismo craniano. Tiveram que correr com ele para o hospital. E ele passou vários dias em coma. Quando ele acordou do coma, é incrível, gente. Era outro ser humano. Violento com a família, agressivo, raivoso, sabe? Um outro ser assim, insuportável. Ele era dono de um hospital. Primeira coisa que ele fez, eu vou vender o hospital. Mas como assim? Vou vender o hospital. Não quis mais cumprir com o mandato que era o mandato de médico dele, né, de curar, de salvar vidas. Quero mais isso não. Quero curtir minha vida. Mas então foi por causa do acidente. Ele agora viu que ele estava assim, vivendo uma vida que não era a que ele queria, então ele agora quer viver uma nova vida. Não, era raiva mesmo. Sabe o que era ódio? Sabe o que era uma nova pessoa assim, que se tornou insuportável mesmo, ninguém tolerava mais ele. Isso aconteceu com ele, para vocês fazerem uma base. Nós temos o caso de uma pessoa muito próxima da gente também, que o marido dela também passou por um processo de coma, que ele ficou muito tempo em coma por causa de uma doença grave que ele teve, e depois que ele voltou desse coma, é outro ser humano, que inclusive os filhos falam, gente, trocaram as pilhas do meu pai, acabou, não é meu pai mais não, não é meu pai que está ali naquele corpo mais não, veio outro ser humano completamente diferente, outra pessoa, insuportável, assim, de incomodar a família mesmo, para vocês verem, né? Então, esse é o processo de entrância. E esse processo de entrância, ele pode acontecer em várias fases da vida. Pode acontecer, como já aconteceu, num caso que foi tratado aqui de uma criança, que a criança, ela era normal até os 2 anos. Normal, uma criança amorosa, uma criança carinhosa, uma criança perfeita, já falava algumas palavrinhas e tudo mais e tal. Um dia essa criança caiu do sofá. Ele caiu do sofá. Houve algum ferimento? Não machucou nada, não bateu a cabeça, não quebrou o pescoço, fez nada. Levaram essa criança no médico, fez uma bateria completa de exames e não acharam nada que justificasse, que fosse causado por aquele tombo, uma lesão, qualquer coisa desse tipo, nada, mas a partir daquele dia, aquela criança mudou completamente, se tornou um serzinho cheio de ódio, que mordia quem chegava perto, que atacava as pessoas, que batia nas pessoas. Ele parou de conversar, ele fazia grunhidos, né, Cássia? Ele gesticulava e fazia grunhidos, nem falava mais, e sabe, e raivoso, furioso, avançava nas pessoas, mordia, chutava, dava pancada, de tudo quanto é jeito. Quando os pais trouxeram ele aqui, eles já estavam em desespero, porque ele já estava com 5 anos, tinha 3 anos que eles estavam sofrendo para aquele menino. E não conseguiam explicação em lugar nenhum, levaram em todos os médicos, tudo quanto é tipo de lugar. Sabe qual o argumento que puderam dar para os pais? É autista. Não, mas ele era normal até os 2 anos, foi depois do tombo do sofá. Não, mas isso acontece, isso aí é autismo, isso aí porque a criança é autista. Pronto, foi a explicação dos médicos. E dá-lhe remédio para deixar o menino calminho. Pronto. E aí nós fizemos o tratamento dessa criança, que inclusive mora na Bahia. Nós já encontramos um outro caso de um menino que mora na Bélgica, que também passou por um processo desses, um processo de entrância, e inclusive a gente até passou a informação assim um pouco fragmentada para a mãe, porque a mãe entender que tinha uma outra consciência habitando o corpo do filho dela, que o filho que ela pariu já tinha ido embora, e que ali estava uma outra consciência, era muito complicado para explicar para ela. E eles começaram a notar que essa criança tinha mudado
aos 4 anos. Ou seja, aquele espírito que veio para poder viver naquele corpo ali até os 4 anos, deixou o corpo e foi utilizado, aquele corpo foi utilizado para colocar um entrante ali. E quando a gente abriu a frequência, esse entrante também era um extraterrestre. Daí, isso só acontece com extraterrestre? O processo de entrância só acontece com extraterrestre? Só com consciências extraterrestres? Não. Os missionários, os grandes mestres, os grandes avatares aqui da Terra também podem fazer esse processo de entrância. Um dos maiores exemplos que nós podemos citar de entrância e compartilhamento que já existiu é o próprio Jesus Cristo, que teve um processo de entrância da consciência do Senhor de Maitreya para que ele cumprisse a sua missão crística, representado pela pomba branca descendo sobre ele no momento do seu batismo. E aí veio aquela história, né, da descida do Espírito Santo de Deus sobre Jesus. E a partir dali ele começou a sua missão crística. Na verdade, aquele ali foi um processo de entrância, em que a consciência do Senhor de Maitreya, o Cristo cósmico planetário, foi fazer parte daquele processo de compartilhamento junto com a consciência de Sananda. E inclusive dizem as informações que nos são trazidas da grande fraternidade branca, que ele passou por um novo processo de compartilhamento, vindo a habitar também naquele corpo mais uma consciência, a consciência do mestre Elmória Khan. E fica bem visível a gente ver essas 3 faces de um mesmo Jesus explícitas na Bíblia. Quando a gente vê aquele Jesus amoroso que briga com os apóstolos quando eles querem impedir que as crianças venham até ele, que ele ama todo mundo, que ele é carinhoso, é a expressão viva do amor de Deus aqui na terra. Então entra aquela concepção que nós temos do amor crístico expressado pelo Senhor de Maitreya, que é o Cristo planetário, o amor crístico que Jesus expressava em suas atitudes, em seus atos, de tanto amor. Aí vem aquela fase que você percebe aquele Jesus instrutor, aquele Jesus que veio para ensinar, aquele Jesus que veio para pregar, aquele Jesus que dava sermões, como o Sermão da Montanha, que pregava através de parábolas, porque ele sabia que ele estava ensinando para crianças espirituais, homens e mulheres que tinham seus espíritos ainda muito imaturos. Tanto que os apóstolos perguntaram para ele: por que que o Senhor fala a verdade para nós e para eles o Senhor prega por parábolas? Ele falou: porque a eles não foi dado conhecer toda a verdade. Por isso eu falo para eles por parábolas, que aí fica mais fácil deles entenderem. Agora vocês não, vocês estão preparados para a verdade. Ele disse isso. Ou seja, aquele Jesus que hoje ocupa o cargo de instrutor do mundo, o Senhor Sananda. Sananda Jesus, que hoje a gente chama, né? Sananda, um instrutor da humanidade que veio para ensinar a humanidade o caminho da verdade, da luz e da vida. E nós vemos também em algumas partes do Evangelho aquele Jesus griladão. Aquele Jesus que dá bronca, que dá catracada nos apóstolos, que chama eles de raça incrédula, aquele Jesus que expulsou os vendedores do templo, aquele Jesus que afrontou os sacerdotes do templo, aquele Jesus que falava grosso mesmo, que a gente viu, por exemplo, quando o pai dele ficou indignado porque ele tinha sumido lá durante aquela ida deles para Jerusalém, e o pai dele foi e virou para ele: nossa, mas você sumiu. Ele virou para o pai dele: mas eu falei para você que eu estaria na casa do meu pai, era só você me procurar lá. Aquele Jesus griladão, que falava grosso mesmo, que às vezes chutava o pau da barraca mesmo, que falou várias vezes: até quando eu vou ter que tolerar vocês? Porque ele falava: até quando estarei entre vós? Falava grosso mesmo.
E aí a gente vê muito dessa característica no mestre Elmória Cano. No mestre Elmória. O comportamento do mestre Elmória é esse comportamento rígido, é esse comportamento que traz muita vontade, muita força, e em vezes até uma certa linha meio que militarizada do mestre Elmória, que é um líder, né? Um líder nato. Então aqueles que são guiados pelo mestre Elmória têm essa tendência de ser líderes natos, né? Então a gente vê esses processos de compartilhamento sendo expressados até mesmo dentro da Bíblia. E a gente vê esses processos de entrância sendo manifestados ao nosso redor. Quando uma pessoa sofre um acidente grave e não desencarna, e depois daquele acidente ele tem uma nova vida, um novo comportamento. Aquela pessoa que tem uma doença, uma parada cardíaca, um infarto, um derrame, ou que passa por um câncer muito agressivo, e que depois de passar por tudo isso, tem uma nova vida. Tem um vídeo que tem no YouTube da TV Floripa, que se você colocar lá, programa Vida Inteligente TV Floripa, no YouTube, você vai achar lá um vídeo sobre entrantes, que o cara, num vídeo de menos de meia hora, ele dá uma aula sobre entrantes, ele explica direitinho como que é feito o processo. É fantástica a informação que ele traz ali. Então, nós temos essas situações sendo vivenciadas aqui dentro do ser humano. Processos de entrância, processos de compartilhamento, processos de fragmentação, de reunificação. A gente já teve a manifestação de fractal de alma de uma pessoa que o fractal não estava aqui na Terra, estava em um outro planeta, e que inclusive era de uma outra espécie não humana. Lembra disso, Juliana? Que nós acessamos o fractal da pessoa que era um espectro que vivia em um planeta prisão, que vivia num planeta deserto. Pois é, a gente já acessou esse tipo de coisa. Aquele dia foi 3 fractais. 3 fractais que foram acessados. Um planeta de anfíbios e uma lua de Júpiter, né? Exatamente, para vocês verem a capacidade que nós temos quando nós ativamos esse tipo de portal, a abertura para esse tipo de tratamento. Porque quando a pessoa chega dentro de um centro, que as pessoas ali, o dirigente, os membros, os médiuns, não têm conhecimento e não têm preparo para lidar com esse tipo de coisa, a espiritualidade não permite que se manifeste. Um exemplo disso é um centro de Umbanda que tem aqui em Goiânia, e que nós estamos desenvolvendo um processo de convênio com eles lá, e estamos passando informações para eles sobre todos os conhecimentos que nós temos aqui no ser humano. Eles falaram para a gente, o dirigente veio aqui semana passada e conversou com a gente. Ele falou que foi só o conhecimento chegar lá na casa, começaram a se manifestar primeiro magos negros, se manifestando no campo energético dos consulentes que iriam lá tratar, que antes não se manifestavam. E depois começaram a se manifestar seres extraterrestres. E inclusive as entidades da casa, que trabalham na casa, começaram a se revelar como seres extraterrestres. E inclusive até a Herezinha, que trabalha com o dirigente da casa, ele percebeu que a energia dela tinha mudado, e ele foi e perguntou para ela se ela era de fora. Aí ela foi e falou que era de fora do planeta, sim. Aí ele foi e falou para ela: você pode me mostrar a sua forma? Ela virou para ele e falou: tio, você vai assustar, tio, com minha forma. Ele: não, pode mostrar, não tem problema nenhum não, eu já estou preparado para vê-la. Então tá, tô. Aí ela foi e mostrou a forma dela para ele, a forma extraterrestre dela. Ela estava trabalhando durante todo aquele tempo com o arquétipo de Herê, um arquétipo de Umbanda, até ele ter o conhecimento sobre a existência de extraterrestres, trabalhando dentro de centros espíritas.
A partir do momento em que ele teve acesso a essa informação, aí as entidades começaram a revelar as formas delas para ele. Olha que interessante, não é? Então nós temos essas experiências dentro dos nossos trabalhos. Quando nós relatamos aqui os casos, não são casos que o Odair leu no livro XYZ, não. Igual o pessoal lá do grupo lá de WhatsApp estavam tentando imputar a mim, porque você leu isso no livro, não sei o que. Eu falei, não é não, gente. A gente vivencia isso dentro dos nossos trabalhos. E em todos os centros onde nós levamos esse conhecimento, a espiritualidade começou a abrir as portas e começaram a haver as manifestações. Como um outro centro com o qual a gente tem convênio e que depois de um determinado tempo, depois de treinamento, a equipe toda pronta, começaram a se manifestar magos negros e até dragões. Draconianos começaram a se manifestar lá, porque a equipe de doutrinadores da casa estava preparada para poder receber esse tipo de trabalho. Olha que fantástico. Tem um outro centro de Umbanda daqui de Goiânia, que a partir do momento em que eles começaram a aceitar, esse é o termo, aceitar a possibilidade de extraterrestres estarem trabalhando com eles, eles abriram as portas para os conhecimentos de cura dos arcturianos. Eles abriram a mente deles para os conhecimentos sobre a grande fraternidade branca, sobre os mestres ascensos. Hoje, eles já na abertura do trabalho deles, eles evocam o comando Astar, eles evocam a presença de Astar Sheran. Olha que legal! Então a gente vê isso acontecer na realidade desses grupos, esses processos dos quais nós falamos tanto. Do processo de fragmentação monádica, do processo de entrância, do processo de compartilhamento, do processo de reunificação de fractais. Sim? Você fala de pessoa falando que você lê, né? As coisas, é você falar para ele. Nós não lemos, nós escrevemos sobre isso. Exatamente. Nosso grupo não lê sobre isso. Nosso grupo escreve sobre isso. Por quê? Porque nós relatamos as experiências que nós temos aqui na casa. Inclusive temos um livro que foi editado agora no final do ano passado, que é o Diário Mediúnico, que revela vários trabalhos realizados aqui na nossa casa, que inclusive citam esses casos que eu acabei de falar para vocês. O livro Diário Mediúnico foi escrito pelo nosso irmãozinho Raquim, Juliano Raquim, que é membro do nosso grupo, e que na época que ele veio para participar no nosso grupo, ele, como tinha vidência, ele começou a ver essas manifestações diferentes. Ele começou a ver que nos trabalhos de cura existiam seres diferentes trabalhando nos trabalhos de cura da casa. E ele começou a fazer anotações de tudo que ele via durante os nossos trabalhos. E essas anotações viraram uma espécie de diário, que depois de organizado tudo direitinho, virou um livro. E nós editamos esse livro. E inclusive temos ele à venda aqui na casa para quem quiser comprar, para quem quiser adquirir. Ali o Juliano trouxe alguns exemplares. Ei, Juliano, traz um aqui para eu poder mostrar para o pessoal. Aí, ó. Mostrar na câmera aí. Valeu, pois é, vai mostrar aqui na câmera. Olha só, esse aqui é o livro que foi escrito pelo nosso irmãozinho e ele doou todos os direitos autorais para as obras do Seu Mana. Então toda a renda advinda da venda desses livros é convertida para a manutenção do nosso grupo. Olha aqui, ó, Diário Mediúnico, apometrias, resgates astrais e interações extraterrestres. Olha que legal! Tem um conteúdo fantástico para poder vocês terem mais informações sobre tudo isso que nós estamos falando para vocês aqui. Esses resgates astrais indo em cidades intraterrenas, em zonas, obrigado, Juliano, indo em zonas umbralinas, em zonas abissais, fazer resgates coletivos, fazendo resgates em cidades intraterrenas, intraoceânicas.
e inclusive interdimensionais. Olha que fantástico. E isso é igual eu falei para vocês, gente, não é experiência que o Odair tem, que o Juliano tem, que o nosso grupo tem, lendo o livro não. É na prática, é na vivência do nosso trabalho aqui. Tá ok?